Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a Carta aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 3. No entanto, o trecho se estende até o versículo 10, mas vou dividir esse estudo do 1 ao 10 em dois vídeos. Neste, trabalharemos os versos 1, 2 e 3, especificamente a questão dos títulos utilizados para Melquisedeque, que são abordados no seu significado na relação do autor da Carta aos Hebreus para apresentar aos seus primeiros leitores, ouvintes, a função e o papel superior de Jesus Cristo. A gente observa que o trecho anterior termina com a palavra Melquisedeque e o nosso trecho, o novo trecho, inicia-se então uma pregação, uma exposição sobre a personagem Melquisedeque. Isso já aconteceu anteriormente. No final do versículo 12, a palavra promessa é mencionada e vai ser o tema do próximo trecho, que vai do 13 ao 20 do capítulo 6, promessa. Assim, agora, no final do capítulo 6, termina-se apontando que Jesus é o sumo sacerdote segundo o modelo de Melquisedeque, e no capítulo 7, verso de 1 a 10, vai se falar sobre essa personagem, Melquisedeque, presente no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 14, versos 17 ao 20, e depois mencionada no Salmo de número 110, versículo 4. Assim a gente observa que, primeiro, o objetivo do autor é falar sobre Jesus e o seu papel, a sua função como sumo sacerdote. Ele procura no texto bíblico uma referência para justificar o sacerdócio de Jesus, apesar dele não pertencer à tribo sacerdotal, à tribo de Levi. Ele encontra então Melquisedeque e a partir de Melquisedeque vai desenvolver em Jesus um sacerdócio não ligado à tribo de Levi, um sacerdócio superior. Então ele vai fazer isso a partir da sua leitura da passagem sobre Melquisedeque. Seu objetivo não é apresentar para nós uma explicação histórica sobre Abraão ou Melquisedeque, mas a partir da sua leitura do trecho no livro do Gênesis, apontar os significados, o que cada frase, termo significa. Ele não vai fazer isso com todos os elementos do texto, mas aqueles que lhe é interessante para provar o seu argumento, que Jesus é sumo sacerdote, mesmo não pertencendo à tribo de Levi. Há um outro sacerdócio, há uma outra linha sacerdotal superior à de Levi. Esse é o argumento que ele vai utilizar a partir da passagem para provar a sua tese, o seu objetivo. Essa maneira desse autor da Carta aos Hebreus interpretar o texto do Antigo Testamento era muito comum na sua época. Como disse, as intenções, as inclinações se voltam para os significados do texto e não para uma análise histórica crítica daquele evento apresentado no texto. Seu objetivo é o que as menções, as referências, os termos significam. A partir dessa abordagem que se concentra nos significados, aponta-se a crença de que tudo o que está no texto possuía inspiração divina. Qualquer elemento textual, qualquer termo, qualquer informação era rica de um conceito, de um sentido, de um significado e com inspiração divina. Uma diferença na característica hermenêutica utilizada pelo nosso autor em relação aos autores da sua época, a forma como os judeus, os rabinos interpretavam os textos
do Antigo Testamento é a cristologia. Para o nosso autor, assim como para os autores cristãos primitivos, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então toda a hermenêutica, toda a interpretação que se fazia era para provar, apontar Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Assim é o que ele está fazendo com Melquisedeque. Ao trazer a figura desse personagem para nós, ele visa esclarecer Jesus Cristo. É a sua fé em Jesus Cristo, é o seu olhar para Jesus que o faz olhar Melquisedeque. Ou seja, então, ele não parte de Melquisedeque para interpretar o texto. Ele parte de Jesus. É a sua fé em Jesus, é a sua ótica a partir de Jesus que o faz ler o texto onde Melquisedeque é mencionado. Ou seja, então, colocado esses pressupostos, que a hermenêutica do nosso autor era uma hermenêutica comum nos seus dias, em que os significados é que são relevantes, não os fatos históricos em si, ou os personagens históricos em si, mas o que está expresso no texto com seus respectivos significados. E o segundo elemento hermenêutico que ele utiliza, já diferente dos judeus da sua época, judeus não cristãos, é que tudo que ele lê no Antigo Testamento possui a ótica cristológica. É para apresentar, apontar Jesus e tudo aquilo que se refere a Jesus Cristo. Então, a partir dessas duas características hermenêuticas utilizadas pelo nosso autor, a gente consegue compreender o seu objetivo discursivo. Observando que, a partir das leituras que temos feito nos textos anteriores, seu objetivo aqui, a partir do capítulo 5, verso 11, é mostrar o sacerdócio de Jesus Cristo. Justifica-se esse sacerdócio a partir de uma linha sacerdotal que não é levítica, mas sim de Melquisedeque. E para isso ele faz essa pregação a partir da personagem Melquisedeque. Então ele diz assim no versículo 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Bem, dois grupos de características são apresentados sobre o Melquisedeque pelo nosso autor. Primeiro, aquilo que Melquisedeque fez, as suas ações, os seus gestos. Quais são? São dois. Recebeu o dízimo de Abraão, o imposto da 10ª parte de Abraão. Segundo gesto, o abençoou Abraão. Então, são duas características sacerdotais. Cabia aos sacerdotes o recebimento dos dízimos e cabia aos sacerdotes abençoar o povo. Essa relação de receber o imposto e abençoar caracterizava-os como superiores aos demais. Paga-se o imposto a quem é superior. Recebe a bênção de quem é superior. Então, nessa relação superioridade e inferioridade, os sacerdotes exerciam a sua superioridade por meio da arrecadação do imposto, chamado dízimo, e por meio da bênção. Esses elementos serão desenvolvidos a partir do versículo 4, que nós vamos tratar no próximo vídeo. Agora eu vou tratar do outro grupo de elementos que o nosso autor traz sobre Melquisedeque, que é os títulos a ele atribuídos, seja pelo seu nome, rei de justiça, seja pelo significado de Salém, paz, rei de Salém, rei de paz. Então, nos dois versículos, verso 2, parte B, e verso 3, aborda-se os títulos.
Esses títulos são messiânicos, esses títulos são atribuídos ao Messias, a Jesus de Nazaré, que nós cristãos cremos ser o Messias. Esses títulos são apresentados para o Messias, na qual cremos que é Jesus, em, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, onde fala do menino que nos nasceu, e entre os títulos ali apresentado, Príncipe da Paz. E na passagem de Jeremias, capítulo 23, verso 6, onde também apresenta esse título messiânico de Rei de Justiça. Então, a partir desses títulos dados a Melquisedeque, atribui-se a ele um modelo messiânico. É sempre importante observar que quando a gente lê na nossa Bíblia e o Antigo Testamento, capítulo 14 de Gênesis, do 17 ao 20, a gente não vai encontrar esses títulos na nossa tradução, na nossa versão, pelo menos na tradução Almeida Revista e Atualizada, e não contém esses títulos. Bem, então, da onde o autor tirou esses títulos? Esses títulos estão presentes na Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, realizado alguns séculos antes de Cristo por, acreditava-se, 70 homens. Então ela passou a se chamar 70, ou a tradução dos 70, ou Septuaginta. Na Septuaginta está presente a explicação. Melquisedeque, significando Rei de Justiça, o seu nome, né, o significado do seu nome, e Rei de Salém, Salém, uma palavra próxima a Shalom, que vai designar o sentido de paz. Então, Melquisedeque significa Rei de Justiça, Rei de Salém significa Rei de Paz. Esses títulos estão presentes na Septuaginta, que é a fonte de informação do nosso autor, que está escrevendo em língua grega para, provavelmente, leitores e ouvintes de língua grega. Então, a versão do Antigo Testamento utilizada é a Septuaginta, ou qualquer outra versão que houvesse a partir da grega. A gente conhece a Septuaginta. Então, trata-se os títulos nesses versículos 2b e 3, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, voltando-se. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque significa rei de justiça. Rei de Salém significa rei de paz. Sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, atribui-se a esse personagem a função sacerdotal de Deus o Altíssimo. Então, está estabelecida a sua função sacerdotal. Que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Bem, lá no texto de Gênesis 14, fala-nos sobre uma guerra em que Abraão se envolveu para libertar o seu sobrinho Ló. Ou seja, Ló foi capturado por alguns reis, não apenas a pessoa Ló, todo o seu clã, né, foi capturado por uns reis. Então, Abraão se envolveu numa guerra com mais outros personagens para libertar o seu sobrinho das mãos desses reis. Então, no final dessa batalha, dessa guerra em que ele e o seu grupo saem vitorioso, e os vitoriosos tomam os despojos, ou seja, tudo aquilo que pertencia ao povo derrotado, todos os bens, pessoas como escravos e etc., são agora pertencentes aos vitoriosos. Então, quando ele volta dessa batalha, com os bens próprios dos despojos alcançados como fruto da batalha, vem ao seu encontro esse personagem chamado Melquisedeque, né, que o abençoa, característica própria do sacerdote, abençoa Abraão. Com isso, o nosso autor apresenta que Melquisedeque é superior a Abraão. Abraão, o pai, herdeiro da promessa da qual todos os seus descendentes são beneficiados, possui um superior a ele, Melquisedeque. Recebe a bênção de Melquisedeque, recebe a bênção do superior. Verso 2.
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, ou seja, pagou o imposto da 10ª parte sobre todos os despojos alcançados. Então, duas características. Abençoou, isso função sacerdotal, e recebeu os dízimos, função sacerdotal. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Aí ele faz aqui um parêntese para explicar, a partir da Septuaginta, o que significa o nome Melquisedeque. Aí ele diz, primeiramente, o primeiro significado, que é a da palavra Melquisedeque, interpreta-se, significa rei de justiça, título messiânico que eu já apontei. Depois também é rei de Salém, aí ele dá o significado de Salém, ou seja, rei de paz. Segundo título também messiânico, atribuído ao Messias. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, o texto bíblico não menciona ancestrais e descendentes de Melquisedeque. Como eu disse, a hermenêutica utilizada não se detém a questões históricas, né, do personagem, mas sim a partir daquilo que apenas está escrito, apenas está no texto, constrói-se significados. Como no texto não apresenta a ancestralidade de Melquisedeque, quem era o seu pai e quem era a sua mãe, interpreta-se esse significado como alguém que não teve pai nem mãe. É claro que do ponto de vista histórico, teve. Mas do ponto de vista do significado teológico expresso no texto, ou seja, aquilo que o texto fala e aquilo que o texto não fala, também é interpretado. Ou seja, se o texto não fala a sua origem ancestral, então se interpreta que o personagem está sendo apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, sem princípios de dias, nem fim de existência. Lembre-se, o autor está utilizando o óculos Jesus Cristo para ler o texto. E aí ele busca essa semelhança com Jesus a partir das informações contidas no texto. Ele se detém àquilo que está no texto ou que não está no texto. E aí constrói o significado. É muito importante a gente observar esse método interpretativo utilizado pelo autor, né? E não deduzir que Melquisedeque não tivesse pai nem mãe. Mas o texto não menciona pai nem mãe. Se o texto não menciona pai e mãe, o autor interpreta essa omissão dentro da sua perspectiva teológica que ele quer fazer uma relação entre Melquisedeque e Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ou seja, não fala do nascimento, não fala da sua morte. Logo, ele passa a representar textualmente a figura do Messias, a figura daquele que é eterno. Permanece sacerdote perpetuamente. Então, se ele não morre, ou se ele não tem fim de existência, ele continua sendo sacerdote. É essa característica de Melquisedeque que o nosso autor quer utilizar para justificar o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é sacerdote, Jesus é sacerdote, segundo o modelo de Melquisedeque, que é um modelo diferente do levítico. No modelo levítico, o sacerdote recebe a sua autoridade sacerdotal do seu ancestral. Ele precisa ser descendente de Arão. Ele precisa pertencer à tribo de Levi. Ele precisa que seu pai tenha sido sacerdote, para que ele se torne sacerdote. E o seu filho se tornará sacerdote. Ou seja, segundo o método levítico, o sacerdócio é herdado e passado adiante. Segundo o modelo de Melquisedeque, a partir das informações textuais, o sacerdócio não é herdado. Ele não recebeu do pai e da mãe, porque não se menciona o pai nem a mãe. E não passou para o seu filho, pois não menciona filho. Logo, ele é um sacerdote eterno, para sempre. E é essa característica de Melquisedeque que o autor quer para Jesus.
Assim, Jesus. Jesus não é sacerdote segundo o modelo levítico, em que herda o sacerdócio e passa o sacerdócio, e o seu período sacerdotal é limitado por um tempo de existência. O modelo segundo Melquisedeque é que o sacerdócio não tem uma limitação temporal. Ele não herdou e não passa adiante. Logo, ele é para sempre. O modelo de Melquisedeque é de um sacerdócio para sempre. E é esse o objetivo do nosso autor, provar para os seus primeiros leitores que Jesus é sim sumo sacerdote. Não segundo o modelo levítico, mas segundo este modelo retirado da figura de Melquisedeque, do livro de Gênesis, e confirmado no Salmo de número 110, verso 4, onde cita-se o livro de Gênesis para apresentar um tipo de sacerdócio diferente daquele levítico. Com isso, o nosso autor, a partir do texto bíblico, do texto sagrado, do texto inspirado, encontra uma argumentação, uma fundamentação para o sacerdócio de Cristo. E é esse o seu objetivo. No próximo vídeo, falaremos sobre as funções exercidas por Melquisedeque na sua relação com Abraão. Recebeu o dízimo e o abençoou. Um grande abraço.